Muito boa noite aos irmãos, graça e paz a todos. É com alegria que nós recebemos o convite para estar aqui com a Igreja Batista Ebenezer, até porque na nossa história também tivemos um tempo aqui, em 2005, nos tornamos membros e assim que tínhamos voltado do exterior com a família, passamos uma temporada imediatamente antes da fundação da Igreja Batista Nações Unidas, lá na Zona Sul de São Paulo. Quero agradecer ao pastor Wagner Köhler, e temos muitas memórias positivas. E, aliás, na condição atual de servir a nossa convenção, como diretor acadêmico da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, queremos dizer que estamos à disposição de todos os irmãos, aí a faculdade tendo possibilidade de cursos para pessoas que querem fazer aí um curso livre, aliás, vários cursos livres que você pode fazer, independente de um envolvimento propriamente com curso de perfil pastoral. Temos o bacharel, temos pós-graduação, inclusive também à distância, né? Muitas coisas aí em situação muito favorável, faculdade reconhecida pelo MEC com um ensino de qualidade. Mas, meus queridos, pensando hoje aqui nos 80 anos de Ebenezer, com a lembrança de tantas pessoas que foram abençoadas por esse ministério através das décadas, né, que essa igreja tem atravessado, e lembrando do nosso tema, foram chamados cristãos, eu convidaria todos a acompanhar a leitura de Atos capítulo 11, começando com o verso de número 19, falando sobre a igreja em Antioquia. Vamos então refletir sobre a base da igreja na igreja primitiva. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, vamos usar a versão da Nova Versão Internacional, NVI, a versão corrigida é muito difícil de acompanhar o sentido do original, então vai ser bem isso. E agora estamos, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Prosseguindo, diz o texto, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra. Quando nós pensamos na realidade de uma igreja, do povo de Deus, e especialmente aqui, lembrando de uma história de 80 anos de uma igreja batista, e toda a história batista
ela sempre foi fundamentada para a busca da realidade do cristianismo primeiro, do cristianismo original, daquilo que encontramos em Jesus e nos apóstolos. Portanto, é muito valioso, muito importante prestarmos de fato atenção à realidade da igreja primitiva, para ver como é que o que encontramos na Bíblia serve de referência, de diretriz, de base para a nossa caminhada como igreja. Vejam só que coisa interessante: a igreja que é semelhante, que é baseada na igreja primitiva, ela sempre deve esperar algum tipo de oposição, de hostilidade, de rejeição do status quo, do mundo à sua volta. É interessante que os primeiros discípulos de Jesus estavam numa situação muito difícil, porque eles não foram entendidos pela maioria dos seus próprios compatriotas e tinham uma oposição, particularmente da liderança religiosa de Jerusalém. O Império Romano tinha um controle muito grande sobre tudo e dava alvará de licença de funcionamento de qualquer religião que surgisse. Então, o cristianismo primitivo não podia funcionar como uma religião propriamente dita, porque não tinha licença. Quando você vê no livro de Atos, Paulo às vezes falando, eu sou judeu, porque o judaísmo, por ser uma tradição antiga, por causa do templo, tudo tinha alvará de licença. Então a fé cristã primitiva só funcionava debaixo, digamos assim, da licença judaica. E portanto, como Roma tinha o controle, e sabia que esse controle precisava passar pela via religiosa, eles tinham essa política de prestar atenção para ver se de alguma maneira qualquer grupo representava alguma ameaça para o domínio pleno e soberano do Império Romano. O que acontece? Essa igreja que enfrenta a rejeição, hostilidade, começa a passar por perseguição. E é interessante, os que foram perseguidos foram dispersos depois da morte de Estevão. Você pode ler lá no capítulo 7, uma coisa curiosa, para a gente entender: a igreja primitiva, dos discípulos de Jesus, dos primeiros convertidos, daqueles que a gente viu lá no começo de Atos, não saiu para cumprir a missão de imediato. Ao contrário do que a gente imagina, também foi uma igreja acomodada. Ela não levou a sério, de maneira imediata, a missão que envolvia levar o evangelho a Jerusalém, a Judeia, Samaria e os confins da terra. Até porque isso era um negócio, vamos dizer, muito além das expectativas que eles tinham. Era uma coisa impensável. Então o que acontece? Deus usa a situação difícil, a hostilidade, a perseguição, para fazer com que esses discípulos que não ouviram a urgência da missão, para que eles tivessem a condição de sair anunciando aquilo que era a urgência da chegada do reino de Deus. Então eles foram para Fenícia, que é a atual região onde está o Líbano, para a ilha de Chipre e para Antioquia, que é a chamada Antioquia da Síria. Existe até hoje, fica no território turco e é chamado de Antáquia, porque tem outra Antioquia lá na parte mais central do território da Turquia hoje, onde está ali a península da Anatólia, que é chamada Antioquia da Pisídia. E eles vão para lá e anunciam a mensagem, atenção, apenas aos judeus. Então veja lá, a igreja, o povo de Deus, no tempo da igreja primitiva, através da história, ainda hoje, é meio devagar para entender a prioridade do reino de Deus. Vocês sabem que a igreja cristã evangélica do mundo gasta mais de 95% dos seus recursos, especialmente para o benefício da própria comunidade. O foco evangelístico e missionário é bem secundário na prática, do ponto de vista concreto, e não foi diferente assim.
E Deus tem métodos muito eficientes. Deus faz com que Deus tem a seguinte proposta para nós: ou a gente vai, ou a gente vai. E a resposta é: a gente vai. Olha que coisa extraordinária, né? Olha que coisa interessante. É igual Jonas. Jonas, você vai para Nínive ou você vai para Nínive? E Jonas falou: eu vou para Tarsis. Tarsis significa, na linguagem de Deus, você vai para Nínive. Vai passar pelo peixe, mas você vai para Nínive. Simples assim. É só explicar direitinho que o profeta aprende e entende. Então eles saem, mesmo assim, saem com um foco limitado. Deus já tinha dito, já tinha anunciado a verdade, aliás, no próprio ministério de Jesus, que essa palavra divina, ela não tinha o objetivo de trazer apenas a revelação do Messias de Israel. Essa salvação não se destinava apenas aos judeus. Aliás, os judeus tinham sido uma nação chamada para ser um reino sacerdotal, para mostrar aos outros povos. Se você ler no Salmo 96, por exemplo, o povo cantava lá no templo de Jerusalém, nas épocas mais antigas: cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, todos os povos, as suas maravilhas. Então já havia esse conceito, mas o nosso povo lento, devagar, chega lá e faz o quê? Eles vão anunciar primeiro só para os judeus. A igreja primitiva não só sofre hostilidade e perseguição, como certamente as igrejas verdadeiras de Cristo Jesus também vão sofrer hostilidade. A igreja nunca vai estar numa situação em que o status quo desse mundo vai dizer: olha que legal, essa igreja é maravilhosa. Não vai. E Deus provoca circunstâncias complicadas para levar essa igreja, os seus discípulos, para executarem aquilo que é a sua tarefa, a grande comissão que nós encontramos lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mesmo assim, esse povo não percebe toda a realidade que está envolvida naquilo que Deus deseja. Então eles vagarosamente falam somente aos judeus. Preste atenção, meus queridos. O nosso povo brasileiro, querido povo brasileiro, do qual fazemos parte, no qual está inserido a Igreja Batista Ebenezer, é um dos povos mais responsabilizáveis por Deus hoje, em termos de compromisso missionário. Por quê? Primeiro, porque no Brasil tem todas as caras, qualquer foto de qualquer pessoa cabe num passaporte brasileiro. Um dia eu quase briguei com um rapaz, que eu fui encontrar um indivíduo num aeroporto no exterior, e eu perguntei: como é que é o rapaz que vai me encontrar? Aí ele me respondeu: não se preocupa não, ele tem cara de brasileiro. Eu falei: pronto, respondeu tudo, né? Qual é a cara de um brasileiro? Todas as caras são nacionais, a gente é o mundo aqui dentro, né? E, além disso, o Brasil tem um histórico muito tranquilo, sossegado, de boas relações. Em qualquer lugar do mundo que o brasileiro chega, de modo geral, a pessoa sorri e fala coisas boas. A gente tem um histórico de pouquíssimo desdobramento perigoso, a não ser quando o assunto é futebol com o argentino. O resto a coisa vai mais ou menos bem, né? E nós temos uma grande força evangélica que hoje pode atingir lugares do mundo e que dificilmente outros grupos podem fazer e chegar lá. As antigas nações envolvidas com projetos missionários no passado têm hoje uma resistência enorme. Do ponto de vista geopolítico, o Brasil tem uma possibilidade enorme. A pergunta é: quanto tempo vai demorar na cabeça do povo brasileiro para entender a sua responsabilidade? O pessoal achava: vamos contar para os judeus que chegou o Messias. Mas, olha que coisa, alguns deles, que coisa boa quando Deus resolve usar alguns deles, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Esses aqui que chegam de Chipre e do norte da África, de Cirene,
a localidade que hoje é a Líbia, são certamente judeus que estão reunidos ali, que chegam nesse local, né? Essa região de Antioquia vai ser pela primeira vez uma comunidade mista de judeus e gentios. Vocês vão ver que os primeiros gentios se convertem mesmo no capítulo 10, que é o caso de Cornélio. Aí pela primeira vez que realmente esses não judeus começam a fazer parte da comunidade da fé, e eles resolvem contar aos gregos, e a mão, olha que coisa bonita, olha lá, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. O que a gente percebe aqui? Que existe um ambiente extraordinário de colheita de Deus através do trabalho evangelístico e missionário. Preste atenção no que eu vou dizer. Hoje a gente tem um pessoal com uma conversa muito negativa, muito pessimista, sempre ressaltando as coisas difíceis e ruins que acontecem no mundo. Mas saibam vocês que nunca, atenção, ainda bem que está todo mundo sentado para ouvir, né? Nunca em toda a história da igreja mais gente se rendeu a Cristo Jesus do que nas últimas 5 décadas. Jamais aconteceu isso, em nenhum momento, nem na época da igreja primitiva. É impressionante como o evangelho avançou poderosamente. E eu não estou falando para vocês de notícias, não, estou falando que eu fui lá e vi a maneira como o evangelho cresceu na África, como o evangelho cresceu na Ásia, como o evangelho cresceu em lugares que a gente nunca poderia ter imaginado há 50 anos atrás. É algo assim absolutamente impressionante. É questão de milhares e até milhões de pessoas se convertendo todos os anos, numa espécie de ação poderosa, porque a mão do Senhor está com o seu povo que anuncia a palavra entre aqueles que a gente não imaginaria. Eu fico pensando na cabeça do indivíduo com a mentalidade judaica do primeiro século, falando, imagina que eu vou falar para o grego aí, esse cara é grego, e o grego vai aceitar isso nada, mas o grego ele pensa diferente, aqueles deuses pagãos dele, esse pessoal, como assim? Mas o evangelho é proclamado, a igreja primitiva, de uma forma ou outra, vai ser levada por Deus para a sua tarefa, que é a tarefa evangelística missionária, que é a nossa tarefa hoje, e para a qual Deus está nos chamando. Notícias desse fato, diz o texto, chegam aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviam Barnabé a Antioquia. E olha que coisa interessante, aqui está Barnabé, um judeu, que conhece a Jesus o Messias, e que veio da ilha de Chipre. E o pessoal começou a ouvir esse negócio, opa, está acontecendo alguma coisa diferente lá, Antioquia fica ao norte da terra de Israel. Barnabé pega o caminho, vai para lá, e chega lá. É interessante, o livro de Atos é muito bom, o livro poderoso, cheio de alegria, de regozijo, de comemoração. Ele ficou alegre e se anima, ele vê a graça de Deus, e ele dá aquela força. E esse Barnabé, homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e ali nós vemos o crescimento do poder de Deus atuando, levando mais pessoas ao evangelho. O que acontece? Essa igreja missionária, essa igreja encaminhada pelo Espírito para a missão, é uma igreja cujo olhar é de pessoas que cuidam dos outros, que tem um relacionamento próximo. Eu acho tão interessante que uma das razões porque Jesus não é muito considerado, provavelmente uma das razões porque Judas vai trair Jesus, porque na cabeça dos líderes religiosos daquele tempo, e de algumas pessoas que se julgavam importantes, e muito possivelmente do próprio Judas, é que esse Jesus não entende de nada, porque em vez dele ir lá, aprontar um barraco ali em Jerusalém, lá no meio da coisa, ele devia ter, umas aulas aí com o pessoal que faz movimento para mudar as coisas, ir lá na frente do templo e realmente chegar lá
e fazer alguma coisa nessa direção, Jesus fica lá junto ao mar da Galileia, indo em vilarejo de 500 pessoas, 1000 pessoas, e em vez dele juntar uma multidão, quando ele fala, até junta a multidão, não porque ele pediu, porque eles vêm atrás. Jesus gasta o seu tempo com 12 indivíduos, só 12, e além de gastar com esses 12, ele gasta um tempo especial com Pedro, Tiago e João. Olha que desperdício de tempo, né? Olha que logística deficiente. Jesus precisava fazer um mestrado no FGV, né? Talvez ler um artigo da Harvard Business Review para ver como é que a gente faz para... Jesus é diferente, porque nada substitui a realidade do cuidado humano verdadeiro, transparente e direto. E aqui o que a gente vê? Barnabé é essa pessoa. É interessante que a Bíblia mostra a igreja perseguida, mostra a igreja aprendendo a fazer missão e evangelizando e crescendo com a bênção de Deus, e ela traz o destaque para o nosso Barnabé, que é interessante, é apresentado. A gente não pensa isso, né? Quando você fala que alguém é cheio do Espírito Santo, fala, opa, o sujeito deve falar até diferente, né? Quando ele mexe a cabeça assim, até alguma coisa estranha vai acontecer, né? É um homem cheio de fé, você já imagina alguma coisa meio sobrenatural assim. Interessante que ser cheio do espírito de fé está associado com a sua bondade e a sua atitude. Olha só o que o Barnabé vai fazer, além dele ir lá para comemorar a coisa bonita que está acontecendo na Antioquia, ele faz uma viagem. A viagem vai demorar, é um pouco longe, não é assim, você vê uma viagem dessa, você acha, não, o cara foi daqui no Tatuapé, não, é longe, bem longe, e ele vai a Tarso, que fica na Cilícia, que é no litoral do Mediterrâneo, na parte a sudeste da península da Anatólia, e ele vai procurar Saulo. Que coisa impressionante, porque Saulo é alguém que ninguém vai procurar. Saulo dá medo. Saulo seria um indivíduo que a gente pode dizer, ó, esse cara aí fez parte da Al-Qaeda, esse indivíduo era terrorista, ó, não sei quantos ele ajudou a matar. Quem é que acredita? Não sei se você já passou por essa experiência, está num lugar assim, e depois alguém diz, ó, sabe aquele indivíduo ali? Pois é, conta a história dele e você resolve sair pela outra porta, né? Eu me lembro que eu estava num país muito longe aqui do Brasil, e a gente estava numa reunião, e de repente o indivíduo do meu lado virou, tá vendo aquele sujeito lá no fundo, e contou um monte de coisa que nem compensa a gente repetir para vocês aqui. E aí eu falei, tá bom, quando eu ouvi ele lá, eu cumprimentei de longe, ó, Deus abençoe, né? Um abraço, né? Porque de fato a gente não faz ideia o que significa isso. Agora você imagina a situação, povo perseguido, diante de alguém que você não sabe se é um falso irmão ou não, que vem entregar você, ainda mais um homem como ele, da posição que ele tinha, acreditar de fato que aquela história era verdade, não somente uma espécie de estratégia para acabar com a fé cristã primitiva. Barnabé vai a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, eu fico imaginando, né, o Saulo orando, e fala, rapaz, esse cara realmente tem coragem, ele veio aqui, ele leva Saulo para Antioquia, e olha que coisa interessante, assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. A igreja que é demonstrada aqui, como a igreja que tem componentes destacados no texto, que tem essa relação de proximidade pessoal e de cuidado, e que é uma referência para nós, especialmente nos nossos dias, onde as pessoas, tipo, vi que alguém tem um problema, eu não quero me envolver com nada, não, isso aí ele resolve, né? Barnabé, vamos assim dizer, dá a cara a tapa, ele se aproxima de Saulo, ele faz esse trabalho pessoal, de discipulado, de relacionamento com o apóstolo Paulo, e ao fazer isso, vai com Saulo para Antioquia, e Saulo, você sabe, ele é um especialista
especialista, um doutor na lei, nos profetas, alguém que era de extrema fundamentação, um sujeito completo, que era cidadão romano, que tinha tido educação grega de alta qualidade lá na cidade onde ele cresceu, e que era altamente respeitado entre os judeus por conhecer não só bem a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, mas também toda a tradição judaica. Ele era, como ele dizia, fariseu dos fariseus. O homem era muita coisa. Ele precisava do quê? De um apoio, de um acompanhamento, de um direcionamento, e ao fazer isso, ele e Barnabé, atenção, gasta o quê? O que você viu aí comigo? Um ano inteiro, diz o texto, se reunindo com a igreja e ensinando a muitos. Preste atenção, a igreja não é só uma igreja missionária, não é só uma igreja pastoral, é uma igreja do ensino, do conhecimento daquilo que Deus tem a nos oferecer. Teve muita gente que, diante do cenário da pandemia, só soube reclamar, só viu coisa ruim. E eu vi pessoas que eu realmente achei impressionante, e graças a Deus pela percepção. A pessoa vira para mim: olha, nunca aprendi tanto, agora que eu tive essa oportunidade, faz tempo que eu queria fazer esse curso, faz tempo que eu queria aperfeiçoar isso, faz tempo que eu queria me dedicar, não tinha tempo para nada, agora eu tenho, então eu vou me dedicar e fazer o que é possível. Impressionante que Paulo tem tudo aquilo que Deus deseja na vida dele, que vai florescer a partir da igreja de Antioquia, que vai ser a grande igreja missionária, que vai dar a base do movimento missionário, que começa no ano 46, na primeira viagem missionária, quando Paulo vai a Chipre e a região da Licaônia, visitando Listra, Icônio e Derbe, conforme capítulo 13 e 14, entre os anos 46 e 48, a gente vai ver que tudo acontece, mas essa igreja foi doutrinada, ensinada, ela se aprofundou. Pergunta para você: você tem aprendido da palavra de Deus, ou você tem enrolado, você tem empurrado com a barriga, ou você tem simplesmente, passa ano, entra ano, e não faz nenhuma diferença na sua caminhada, no seu crescimento? Aqui eles gastam grande quantidade de tempo e de atenção para esse momento de aprendizado, e é nessa hora que surge a frase da qual estamos falando nesse mês especial de lembrança daquilo que a gente deve ter da igreja primitiva, que se reflete também aqui em Ebenezer hoje. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, porque a princípio esses discípulos são chamados apenas, olha, é um grupo de judeus meio diferente, são judeus mais abertos, assim, que não são tão exigentes iguais os outros, eles têm umas ideias outras, mas não, eles são, como é que é mesmo? O líder deles era lá, parece que veio de Nazaré, então são os nazarenos, não, são o pessoal do caminho. E finalmente, preste atenção, no Novo Testamento só 3 vezes aparece a palavra cristão, e aqui eu diria é a mais importante delas, quando de fato, olhando para essa comunidade que está sendo levada por Deus para ter cuidado, para entender o que é ensino, e para, com esse fortalecimento, inclusive pelo poder do Espírito, ser levada para a tarefa missionária, esse pessoal está em sintonia com Cristo Jesus nosso Senhor. E aí, o que significa isso? Significa que uma igreja que tem esse fundamento no aprendizado bíblico, que é dirigida pelo Espírito para a sua missão evangelística e missionária, que entende o que é cuidado humano, o que acontece? Ela não se abala diante das piores crises que possam surgir no mundo. Aqui não foi pandemia, houve muitos casos de pandemia, ou pelo menos de epidemia no mundo antigo, através da história, e os cristãos verdadeiros marcaram a realidade de uma maneira extraordinária nesses momentos.
Mas olha o que aconteceu naqueles dias, no final aí do capítulo 11, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, profetas que muitas vezes eram pessoas aqui tomadas de uma maneira peculiar pelo Espírito de Deus para trazer uma mensagem particular que fazia parte da orientação da igreja primitiva na sua caminhada missionária. Ágabo levanta-se pelo Espírito, prediz o quê? Que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Cláudio foi imperador de Roma do ano 41 até o ano 54. Paulo vai começar a sua viagem missionária a partir do ano 46. Estamos falando de uma época antes de Paulo iniciar a sua viagem missionária, a sua primeira, e isso então significa, pessoal, nós vamos ter uma crise. A gente não vai ter, e nem se compara com o mundo de hoje, né? Hoje nós temos uma série de problemas, mas os recursos, as possibilidades à nossa disposição, imagina, né? Hoje o sujeito pega o negócio congelado, deixa 2 minutos no micro-ondas lá, né? Imagina o que é cozinhar nesse mundo antigo, viajando a pé ou no lombo de burro. O negócio é sério. E ele então, o texto diz que essa fome viria, os discípulos, olha que coisa interessante, essa igreja está pronta para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Ela enfrenta a intolerância do Império Romano, enfrenta as perseguições. A gente vai ver que daqui a pouquinho, ano 49, Cláudio expulsa todos os judeus de Roma, conforme é informado pelo historiador romano Suetônio. A gente vai ver que na época de Nero, depois que Paulo vai pegar, a perseguição vai entrar numa brutalidade total. Eles têm perseguição dos religiosos de Jerusalém também, inclusive isso que causou a morte de Estevão. Eles vão enfrentar um problema de fome que vai atingir o mundo todo. Provavelmente algo aconteceria no Egito, que era o grande centro de alimentação do Império Romano, onde no delta do Nilo a grande produção de trigo garantia grande parte daquilo que alimentava o mundo todo. E essa fome, inclusive, hoje está constatada até pelos historiadores. Os discípulos, diz o texto, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Que coisa impressionante! A igreja primitiva, fraca, demorada para reagir naquilo que Deus deseja. Deus a ensina a ser missionária, a ensina através do exemplo de Barnabé o que é cuidado, ensina a importância da doutrina do aprendizado, e essa igreja trabalhada por Deus e pelo Espírito de Deus, ela está pronta para enfrentar a crise. Como? De uma maneira solidária e bondosa diante da crise que atinge as outras pessoas. Eu estou preocupado nos nossos dias, porque diante de um cenário negativo, eu vejo pessoas revoltadas e atacando tudo que está perto deles de um lado do outro. É a famosa guerra da internet, né? O sujeito acha que o mundo, por exemplo, se resume a expectativas políticas, como se isso de fato fosse fazer grande diferença na realidade. Há um outro grupo de pessoas que são os apocalípticos. Eles sempre acham que qualquer coisa que acontecesse, morreu um camelo no Oriente Médio, significa que o Armagedon é amanhã cedo. Todas as expectativas contra o ensino de 2 Tessalonicenses são entendidas dessa maneira. Quando você tem um império realmente poderoso, que domina as pessoas de verdade, muito mais que qualquer realidade de hoje, quando o imperador é uma divindade, e se você demorar para reconhecer isso, você morre. Quando a coisa é séria, e a crise vai chegar, e vai ter fome, e de cada 10 cristãos do mundo, 6 são escravos, o que é que o livro de Atos diz para a gente? Que esses discípulos de Jesus, segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Eles estão lá em Antioquia,
região um pouquinho melhor, mais fértil inclusive, do que a região da Judéia mais ao sul, que é semiárida e até desértica, que é pior, a coisa vai ficar mais difícil, esse pessoal toma atitude. O que Deus quer da Igreja Batista Ebenezer? O que Deus quer daqueles que são discípulos de Jesus? É que na hora da dificuldade, da dor, do sofrimento, esses discípulos entrem em ação para fazer diferença. Vocês sabem o que fez com que tanta gente do mundo pagão, quando o evangelho começou a ser pregado, porque tinha tanta gente temente a Deus, tanta gente procurando uma sinagoga, porque aquele mundo pagão, quando olhava para os judeus que conheciam os conselhos sábios do Antigo Testamento, a palavra divina revelada, viam que eles cuidavam dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Eles tinham uma preocupação que eles não viam lá no paganismo, e falaram: opa, esse negócio aqui parece que é diferente, esse Deus tem um olhar de misericórdia que a gente não conhece. E quando eles veem a fé cristã, onde isso ainda é acentuado por causa do próprio exemplo de Jesus, que agia com base na sua misericórdia, isso faz com que essas pessoas se voltem e queiram ouvir, porque quando a gente é bondoso, generoso, misericordioso, a gente está transmitindo graça de Deus de modo concreto, a gente está transmitindo favor merecido. Tanta coisa boa na história de Ebenezer, como nós vimos aqui, os grandes momentos evangelísticos, a história do ID, dos diversos momentos em que a igreja saiu para fazer missão, e lá com uma palavra de afeto, com uma palavra evangelística, com uma atitude inclusive de socorro, isso fez a diferença de maneira significativa. E assim, o que a Bíblia diz? E o fizeram, olha só, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Eu acho muito interessante a grande ironia da Bíblia. Eles vão descer lá para a Judéia, para a igreja de Jerusalém, e falar com a liderança. E quem é que vem chegando? Vem chegando um rapaz aí que a gente não conhece tão bem, um tal de Barnabé. Onde é que ele é mesmo? É lá da ilha de Chipre, ele parece que tem um primo do João Marcos, assim, vamos ver, Barnabé não é ninguém, grande coisa. E o outro, que saiu daqui não faz muito tempo, Saulo, rapaz, eu não sei muito bem. E na hora que o pessoal está passando dificuldade, quem é que chega trazendo a oferta? Quem é que chega trazendo a marca de generosidade da igreja predominantemente gentílica agora em Antioquia? Barnabé e Saulo, fazendo a diferença. Eu acho tão bonito os exemplos da história que a gente vê, de alguém que foi bondoso, misericordioso, ou proclamou a palavra na vida de uma pessoa, e depois de 20, 30, 40 anos, essa generosidade volta e alcança a pessoa lá na frente. Tenho certeza que aqui nós temos muitas histórias de coisas especiais feitas lá atrás, pelos pais, pelos avós, que até hoje reverberam e produzem essas coisas belas, que são os quadros especiais que só Deus sabe pintar através do poder do seu Espírito. Portanto, meu desejo é que Deus abençoe os irmãos, e que essa igreja nunca abra mão de se fundamentar na palavra, de olhar o que Deus nos deixou revelado, para que ela seja uma igreja sensível à ação do Espírito Santo, que a conduzirá certamente na sua tarefa maior, que é a obra evangelística e missionária. A igreja nunca, igreja que deixa de ser missionária vira clube de crente. Ela não pode pensar assim. Que a igreja nunca perca essa relação interpessoal, esse cuidado relacional, essa visão que tem a ver com essa fraternidade dos discípulos de Jesus. Que a igreja nunca perca a importância do ensino, o valor da doutrina, da palavra de Deus, e que essa igreja fortalecida vença a pandemia, as possíveis crises, as dificuldades, mostrando graça de Deus, o Evangelho de Cristo,
com bastante amor e solidariedade. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração, e que a sua graça nos ilumine de modo muito especial. Parabéns, Ebenezer, parabéns pelos 80 anos, e que Deus multiplique as suas bênçãos, e que essa data se repita por muitos e muitos anos, tendo essa igreja como um canal de bênção do reino de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.